Fala galera, bem-vindo ao canal de Programação for Kids. Eu sou a Fernanda e nesta aula eu vou te ensinar tudo sobre scripts no Roblox. Não só no Roblox. Se você quer programar, você precisa assistir essa aula. Na aula passada, nós aprendemos sobre variáveis, if else, funções e loops. Nesta aula, nós vamos aprender mais sobre variáveis, tem mais coisas sobre variáveis que a gente precisa aprender. Nós precisamos também aprender sobre eventos para usar as funções que nós aprendemos na aula passada. Beleza? Então, bora lá então para a nossa aula. Antes de mais nada, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos para você não perder nenhuma aula, beleza? Curte aí, ó, senta o dedo aí no like, tá bom? Legal. Vamos lá então para nossa aula. Eu vou abrir então o Roblox Studio. Vamos então criar uma tabela. O que é uma tabela? Tabela é uma variável, só que é uma variável que ela não tem só uma coisa, ela tem várias. Ela pode ter mais de uma, ela pode ter duas, ela pode ter 10, ela pode ter 1000 itens, ok? Então, como é que a gente cria uma tabela? Eu chamo a palavra local, tabela, por exemplo, o nome, eu dou o nome que eu quiser, e aí eu escrevo as chaves. Assim, ele já entende que é um conjuntinho de coisas, beleza? Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou chamar, por exemplo, ó, Maria, eu vou pôr vírgula, escrever Fernanda, mais uma vírgula e vou escrever João. Eu separo os itens da tabela entre vírgulas. Se for texto, eu ponho aspas. Se for números, eu não preciso colocar nada, beleza? Ou nome de variáveis, tá? Somente texto eu uso aspas. Como é que eu vejo essa tabela aqui no output? Ó, eu escrevo print, tabela, e na hora que eu der o play, ó, ele mostra aqui no output, ó, o símbolo das chaves e os 3 pontinhos. Significa que é um conjunto de coisas. Quando eu clico nessa setinha do lado, ó, ele me mostra aqui Maria, Fernanda e João, beleza? Olha só, seguinte, o que é esse númerozinho aqui, ó? Esse númerozinho que ele mostra aqui embaixo, ó, é o índice da tabela. Então, por exemplo, eu quero saber quem é o índice 1 da minha tabela. Como é que eu faço isso? Então, eu vou vir aqui, ó. Agora, além de eu mostrar a tabela toda, eu quero mostrar, então, quem é o item 1 da tabela. Como é que eu faço isso, então? Eu ponho esse símbolozinho assim, ó, que a gente usou chaves. Eu ponho o símbolo do colchetes e o índice que eu quero, o númerozinho que apareceu aqui, ó. Ele tem que mostrar Maria. Vamos ver? Maria. Ok? Se eu quiser o índice 2 da minha tabela, aperto Stop. Se eu quiser o item 2, vai me mostrar o índice 2. Ó. Quem que era o índice 2 da minha tabela? A Fernanda. Tá bom? Legal. Joia. Como é que eu uso isso, então? Como é que eu posso usar isso? Olha só. Bora lá. Como é que eu posso, por exemplo, eu montei esse conjuntinho, mas eu poderia, por exemplo, adicionar partes, ok? Olha só que interessante. Eu vou abrir aqui, ó, fazer o seguinte. Eu vou criar uma parte, criei essa parte. Só que aí, esta parte, eu vou eu vou criar uma pasta, um folder aqui, e vou colocar essa parte ali dentro, certo? Vou duplicar essa parte. Duplicar, duplicar, duplicar. Vou só movimentar ela aqui para a gente ver que tem mais de uma. Eu posso buscar esta pasta aqui. Eu vou dar o nomezinho de pasta partes. Ela vai chamar partes esta pasta e vamos procurar ela aqui no Roblox Studio, aqui no script. Então, eu vou procurar o local partes é igual a workspace.partes, certo? Vamos printar essa partes aqui para ver o que vai aparecer, ó.
Dá um play. E aí ele me mostrou a pasta, certo? Olha só. Agora, se eu pegar essa partes aqui, que é esta aqui, e eu quiser descobrir quem está lá dentro, então eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, eu quero saber quem são os filhos desta parte. Olha só, get children. Olha só. Quando eu faço isso, o que ele me mostra? Quem são os filhos desta pastinha chamada partes. Olha só o que ele me mostrou aqui, ó. Igualzinho aqui, ó. A gente criou uma tabela chamada Maria, e aí ele me respondeu o seguinte, ó. Ele me respondeu quem são os filhos desta pastinha partes. E ele me deu como resposta uma tabela. Então, ele mostrou que é uma tabela, olha só. Assim como mostrou Maria, ele me mostrou uma tabela, ele gerou uma tabela. Quando eu usei, então, o get children, certo? Pega os filhos, ele me gerou uma tabelinha com 5 elementos. Ah, mas para que eu quero isso? Vamos descobrir, então, o que a gente pode fazer. Então, para que serve isso? Se eu quiser, por exemplo, mudar assim, ó, tabela partes no índice 1, e eu quero só mudar a cor de um dos elementos. Então, eu coloco aqui, ó, índice 1, entre colchetes, assim, ok? E aí, eu vou colocar, por exemplo, brick color. Brick color. E aí, eu posso colocar, então, que eu quero um brick color.random. A gente viu na última aula. Olha só, eu vou dar um play e somente uma parte daquelas que estão na pastinha terão que ser mudadas, ok? Olha só, tá lá randômica uma só, ok? Legal. E se eu quisesse repetir isso para todas elas, como é que eu poderia fazer? Vamos ver? Olha só. Ao invés de eu colocar um script para cada uma, olha o que eu posso fazer então. Vou mudar isso aqui, eu vou deixar esse script aqui. Vou fazer assim, ó. Vamos fazer o loop for que nós aprendemos na última aula. Então, tá legal? Eu vou falar o contador é igual a 0. Olha só. E eu quero que ele vá até a quantidade que tem aqui. No momento, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 partes. Só que olha só, eu posso colocar mais itens aqui. Para não deixar isso aqui preso, olha o que eu posso fazer. Eu quero que ele vá até a quantidade de elementos que estão nessa parte. Olha só o que eu posso fazer, então. Então, eu vou colocar assim, ó, partes, 2 pontos, get children. E olha só, quando eu uso esse get children, o que ele faz? Ele mostra a tabela. Mas se eu usar assim, ó, olha só, deixa eu comentar só esse código antes para eu mostrar. E olha só, se eu colocar na frente das partes aqui, get children, eu colocar assim, ó, um jogo da velha, um hashtag, olha só. Ele não vai mais me mostrar os elementos desta tabela. Ele vai me mostrar quantos tem. Olha só, vamos ver só se funcionou. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar este elemento e vou dar, então, ó, Ctrl D. Eu vou criar mais um, mais 2, mais 3 aqui. Vamos ver se muda o número agora. Estava 5. Eu adicionei mais 3. Vamos ver? 8. Certo? Então, ele pega a quantidade que eu tenho de filhos e mostra para mim. O loop for, ele faz o seguinte. O loop for, ele faz. Só recapitulando, ele tem um contador, que eu vou começar sempre com 0, pelo menos por enquanto. E ele vai até onde eu quero contar. A gente descobriu na aula passada que eu posso colocar 10, ele conta até 10. Se eu colocar 20, ele conta até 20. Então, aqui eu quero que ele conte o número de partes que tem aqui dentro. Então, como é que eu vou fazer isso? Ó, nós descobrimos que isso aqui, ó, ele mostra a quantidade que tem lá. Eu quero que ele faça
para toda a quantidade, que ele vá de 1 em 1, certo? Olha só o que eu quero fazer, então. Eu vou pegar, então, aqui, ó, e colocar assim, ó. Aqui dentro. Só que eu não quero só 1. Eu quero que ele faça que nem o contador aqui, ó. 0, 1, 2, 3 e até o número que eu tenho de partes aqui. Como é que eu faço isso, então? Ao invés de eu colocar o númerozinho aqui, ó, eu coloco aqui, ó, contador. Assim. Na hora que eu der play, só que aqui eu vou começar, ó. Aqui tem um probleminha. Eu vou colocar aqui contador. Só que olha só, o contador ele não pode ser 0, porque a gente não tem índice 0. A tabela começa 1, 2, 3, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, contador começa em 1. Olha só, ele fez, certo? Legal, ó. Ele fez até o número de elementos da tabela. Ficou faltando esses 2. Olha lá, ó. Fez, olha lá, para todos, ó. E só não tinha dado randômico, sorteou 2 vezes branco, ó. Vou fazer mais uma vez. Olha lá, ele sorteou, só que ele sorteou branco de novo, mais uma vez. De novo, olha lá, certo? Então, se eu tivesse aqui um monte de partes, duplicar, ó, e agora eu tenho 16 partes, olha só. Olha lá, ele fez, certo? Ok? Qual que é a vantagem, então, da gente trabalhar com tabelas? Imagina se eu tivesse que escrever um script para esse, um script para esse, um script para esse, um script para esse. Não preciso, eu posso fazer geral, beleza? Tá legal? Legal, eu posso executar a mesma coisa para vários itens, certo? Legal. E os dicionários? Os dicionários, ele é uma espécie de tabela. Só que a diferença é a seguinte: nos dicionários, a gente tem, ao invés de trabalhar só com um item só, eu poderia dizer o seguinte, ó, como é que eu crio um dicionário? Vou criar um dicionário aqui embaixo, ó, local, vou falar dicionário. E esse dicionário, por exemplo, ele pode ser assim, ó, speed, igual a 10, ok? Health igual a 5, 50, metade da vida, tá legal? E aí o que acontece? Eu posso criar várias coisas dentro do dicionário. Geralmente a gente usa para atributos, por exemplo, velocidade, vida. Poderia dizer que o jogador ele tem um gold, tem dinheiro, 10 de gold, beleza? Eu já vou aplicar esse dicionário agora que eu vou ensinar evento. O que é um evento na programação? Um evento é uma escuta. Um evento é quando algo acontece, o computador fica escutando para ver se aquilo aconteceu. E quando isso acontece, ele faz alguma coisa. Por exemplo, nos sites, eu tenho os botões. Quando eu clico no botão, alguma coisa acontece. Aqui no Roblox funciona parecido. Temos vários tipos de evento. Quando morre, quando conecta, quando reconecta, quando respawna, quando encosta em alguma coisa. E algo tem que acontecer. Então, nós programamos, nós escrevemos os nossos códigos e o código fica aguardando aquilo acontecer. Quando isso acontece, outra coisa vai acontecer. E como é que a gente pode fazer isso, então, aqui no nosso exemplo, então? Eu vou aproveitar o nosso loop for para mostrar esse exemplo de quando encostar numa parte, alguma coisa vai acontecer, beleza? Gente, o que eu vou fazer então aqui agora? Eu vou pegar cada partezinha e vou aplicar um evento nela. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar essa tabela partes, que é toda essa pastinha que temos aqui, certo? Essa tabela partes, ó, elas são os filhos, é tudo que está aqui dentro. Então, eu vou pegar tudo que está aqui dentro, cada uma delas. Para pegar cada uma delas, eu escrevo contador, beleza? E aí, eu vou fazer o seguinte, vou aplicar um evento chamado touch, quando encosta. Então, eu vou colocar ponto touch, tá legal?
quando a gente tem um evento, a gente precisa conectar uma função. Então, eu coloco aqui 2 pontos e vou escrever connect. Vou conectar uma função. E ele já pede, ó, conecta alguma coisa. Eu vou conectar uma function, uma função. Vou pôr uma função aqui dentro, beleza? Na aula passada, a gente viu a função fora. Aqui eu vou colocar uma função dentro. Depois eu explico como é que faz fora, tá bom? Nessa função é o seguinte, ó. A função de evento, ela gera um parâmetro, ela tem um parâmetro lá escondidinho, que a gente chama aqui de hit, é quem está encostando, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, esse hit aqui, ele descobre quem está encostando, beleza? Olha só que eu vou mostrar quem que é o hit. Eu vou escrever, então, aqui assim, ó, print hit. Vamos ver, então, quem está encostando nas partes, em cada uma delas, tá bom? Vou dar play, ó. Sem encostar em nada, elas estão encostando no base plate, é verdade? É verdade, elas encostaram no base plate, ó. Elas já estão encostadas. Se eu encostar nela, ó, ela vai mostrar aqui todas as partes do meu humanoide, beleza? Right upper leg, left upper leg. Se eu pular em cima aqui, ó, vamos ver se muda um pouquinho, ó lá, ó. Right foot, left foot, pé esquerdo, pé direito, beleza? Legal. Vamos filtrar um pouquinho do que ele vai fazer, porque eu não quero que seja, não quero que ele pegue tudo isso, é só quando eu encostar mesmo. Olha como é que a gente vai fazer então, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui dentro chamada humanoide. E esse humanoide, ele vai ser o seguinte, ó, ele vai ser o hit, e eu vou procurar nele uma class min. Eu vou escrever assim, ó. Vou criar uma variável de nome humanoide. E esta variável, eu vou encontrar esse humanoide. Fazer o seguinte, olha, é o hit.parent, 2 pontos. Ele até complementa para mim, ó. Vou apagar que eu já vou explicar o que é isso aqui. Olha só. Quem que é, então, o hit? O hit é qualquer parte que está encostando, certo? Se eu quero saber quem é o humanoide, eu vou procurar das partes que estão encostando, que são essas aqui, ó, quem é o pai dela. Como é que eu faço isso? Eu procuro o pai, ok? Quem que é o pai dela? E desse pai eu vou procurar o quê? O humanoide. Então, find first child. Então, procura o primeiro filho, que o primeiro filho seja humanoide. Isso aqui é uma função também, só que é uma função já pronta lá no Roblox. Beleza. Aí eu vou fazer uma verificação. Quando a gente fala verificação, a gente lembra do if e do else. Olha só, eu vou colocar um if, vou perguntar assim, ó, quando esse humanoide existir, ou seja, olha só, se eu printar aqui, ó, humanoide, eu vou fazer aqui? Fazer o seguinte. Só que esse humanoide, se eu printar aqui o humanoide, ó, ele vai dar new. New é vazio, não existe, ó. Beleza? Ó, não encontrado. Beleza, ó, por 11 vezes ele colocou não encontrado. Por quê? Porque eu não encostei nele ainda. Beleza? Ó, se eu encostar, ele vai dar até um errinho, porque ele ainda não encontrou, mas ele encontra aqui o humanoide, tá bom? Eu ainda não encostei. Então, enquanto eu não encosto, o humanoide não existe, tá bom? Dentro desta função. Beleza. É que a gente resolve isso. Eu coloco if, vou fazer uma checagem. Se o humanoide existir, ou seja, se ele não for new, eu vou fazer algo. Aqui. E eu vou printar. Assim, ó. O humanoide encostou na parte. Encostou. Desse jeito. Vou dar play. Ó, agora não apareceu nada. Agora eu vou encostar, ó. O humanoide encostou na parte. Ele mostra 65 vezes, porque ele pega cada pedacinho do humanoide. Beleza? Legal. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer o famoso chão de lava. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, se for o humanoide, pega o humanoide, pega a vida dele, ó.
health, ok? E aí, faço o seguinte, para ele aparecer a sugestão, eu coloco assim, aqui, ó, 2 pontos, humanoide. E aí, ele vai mostrar aqui, ó, ponto, health igual a 0, por exemplo, beleza? Legal. Dá um stop, num play. E aí, olha só, se eu encostar, morreu. Eu encostei nessa aqui primeira, né? Olha só, se eu encostar aqui, ó, morreu. Qualquer uma delas que eu encostar, ela vai morrer. Gente, olha só, seguinte, se eu colocar mais partes dentro desta pasta, continuo aplicando o evento de touch em tudo isso aqui. Olha só, vamos duplicar novamente, que nem eu fiz aquela hora. Eu vou dar Ctrl D, vou criar ali, ó, mais longinho para a gente saber que é outra. Ó. Qualquer uma delas que eu encostar, eu vou morrer. Ó. Ok? Por quê? Recapitulando, por quê? Por quê? Porque eu apliquei um evento de touch, ok? E conectei a uma função e falei que tem que morrer para todas as partes, ó, tá tudo aqui dentro. Ele vai passando uma por uma, beleza? Jóia. Legal. Agora, só fazendo um review com esse dicionário, olha só. Vamos entender melhor esse dicionário, tá? Olha só, como é que a gente vai fazer isso, então? Eu tenho o Speed, tenho o Health e tenho o Gold. Eu vou além, ao invés de eu mudar, eu vou pegar esse dicionário, eu vou passar ele aqui para cima, para ele existir quando esse loop for acontecer. E vou fazer o seguinte, ó. Se o humanoide encostar, se for um humanoide, ao invés de eu tirar a vida dele, eu vou comentar esse código, fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que humanoide.health, ao invés de ser 0, eu quero que ele use esta vida daqui. Olha como é que eu posso fazer. Eu escrevo dicionário.health. Olha só. Olha, tirou 50% de vida, ó. Só que aí tem que fazer. Por que está acontecendo isso? Por que eu estou encostando na outra, ó, e isso não está acontecendo? Porque eu mandei ficar com 50. Então, eu posso resolver isso, olha só. Posso fazer o seguinte, ó. Ao invés de eu falar que a vida dele é 50, e que nem eu estou dizendo aqui, posso dizer o seguinte, ó. Pega o humanoide, pega a vida que ele tem nesse instante e tira 50, certo? Olha só. Então, não importa quanto esteja. Se tiver 100 menos 50, vai ficar 50. Se tiver 50 menos 50, vai ficar 0. Vamos ver? Então, vamos testar, então. Olha só. Eu vou fazer aqui, então. Na hora que eu passar aqui, já vai me matar. E eu vou explicar por quê. Quando eu encosto aqui, eu tô tirando, olha só, da vida, eu tô tirando esse cadinho aqui de vida, metade da vida. Beleza. Só que isso aqui não para de acontecer. Eu preciso fazer uma artimanha para que isso não aconteça mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui, ó. Eu posso dar qualquer nome, mas eu vou chamar de debounce, tá bom? Vou explicar o que ela acontece. Eu vou falar que aqui é debounce. Então, enquanto o debounce for falso, isso aqui vai tirar a vida, tá legal? E aí, depois de um tempo, eu vou fazer esse debounce virar true, e aí não pode mais tirar a vida. Ele vai tirar uma vida uma vez só, beleza? Tá acontecendo que ele tá morrendo e que ele tá tirando vida várias vezes. Como é que eu faço isso, então? Olha só. Primeiro eu vou fazer uma perguntinha, ó. Se for um humanoide, e aí temos um outro operador para aprender, que é o operador AND, tá legal? E o operador NOT, beleza? Legal. Vou perguntar assim, ó. Se o humanoide
se ele for um humanoide e end, esse debounce não for verdadeiro, ou seja, quando ele não é verdadeiro, ele é falso, eu vou falar not debounce, ou seja, falso, beleza? Eu quero que isso aconteça, tá? Só que na hora que ele encostar uma vez, eu vou pegar esse debounce e vou transformar ele em true. Só que para ele continuar morrendo, eu vou colocar aqui, ó, bloquinho de wait, eu vou esperar mais 1 segundo e volto esse debounce para false, tá bom? Para que na hora que ele encoste em outra parte, ele continue morrendo. Olha só, eu vou dar aqui um play. Olha lá, ele tirou, mais 50, lá, morreu. Beleza? Vamos dar mais sentido, então, nesse dicionário. Vou trocar o nomezinho aqui, ó. Ao invés dele ser health, eu vou colocar dano. Então, a parte, ela vai dar dano. Para não ficar tão grande o dano, eu vou colocar 10. Outra coisa que a gente pode usar é o speed, certo? Como é que a gente pode fazer isso, então? Vamos supor que além de morrer, o coitado pode correr. Aí eu vou colocar assim, ó, humanoide, ponto. Vou mudar aqui o jump, o speed dele, walk speed dele, eu vou colocar que vai ser 100. Não, o oficial é 16, 100 vai ficar muito. Vamos por 100 mesmo, pra gente ver como é que vai acontecer. Então, deu dano, coitado pode correr mais um pouquinho. Ó, vamos ver o que acontece. Deu um dano, então, vai dar um dano de 10 na hora que encostar na parte. E depois que encostar na parte, ele vai apanhar, só que ele vai ganhar um poder, tá? Não tem muito sentido, mas a gente tá aprendendo programação. Vamos ver o que acontece, então. Então, nós vamos testar, nós precisamos fazer só um ajuste, ó. Aqui tá health, esse dicionário eu mudei aqui, mas não mudei aqui. Preciso mudar aqui, ó. Então, agora ele vai ter um dano, beleza? Vamos lá ver, então, o que tá acontecendo. Ele apanhou, mas ele pode correr agora, lá, ó. Certo? Ó, ele já tá correndo, ele apanhou e tá correndo. Certo? Legal. Bom, como é que eu uso o dicionário, então? Para poder, então, mexer na velocidade. O speed aqui é 10, então eu vou fazer a mesma coisa, ó. A gente pode até usar a mesma ideia. Então, eu vou pegar, ó, humanoide, ponto, walk speed, e vou colocar mais dicionário, ponto, speed. E dando a mesma ideia aqui do dicionário, ó, ao invés de gold aqui, ó, eu vou colocar jump, que é o pulo, certo? E vamos aumentar o pulo também com dicionário, ó, humanoide, ponto, jump rate, vou colocar humanoide, ponto, jump rate, mais jump, esse dicionário, né? Dicionário, ponto, jump. Olha, ele até procura, ó. Quando a gente cria o dicionário, ele coloca tudo que a gente colocou aqui dentro e já nos dá como opção, ó, jump. Dá play. Se eu encostar mais uma vez, ó, mais alta e correndo mais rápido. Cada vez que eu encosto, eu tô pulando mais rápido. Certo? Fala, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Nesta aula, nós aprendemos sobre tabelas, sobre dicionários e sobre eventos. E nós tivemos, então, a oportunidade de usar um pouquinho do que a gente aprendeu na aula passada, usando esses novos recursos. Eu deixo aí, então, como um desafio para você treinar, para você estudar um pouquinho. Usa lá o dicionário ou a tabela para aplicar os mesmos efeitos, os mesmos scripts que nós escrevemos na aula de Power Up, usando agora tabelas e dicionários. Experimenta, vai experimentando e depois você me diz aí, escreve nos comentários se deu certo, tá bom? Gente, valeu! Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos. Liga o sininho aí para você não perder nenhuma aula. Bye, bye.